nessa quinta-feira, a Folha continuou com seu ataque à Lava Jato. Uma reportagem do jornal diz que Sérgio Moro, aspas, interferiu nas negociações das delações de 2 executivos da Camargo Correia. Mas vocês sabem quantas mensagens de Sérgio Moro o jornal encontrou sobre o assunto? 0. Pois é, a Folha acusou Moro de ter cometido uma ilegalidade a partir de uma frase solta dos procuradores que conversavam genericamente sobre as decisões do juiz da Lava Jato, que, vale lembrar, era duro com os delatores e exigia que eles cumprissem um tempo de cadeia. Sempre foi. Parece que agora, não tendo encontrado nada nas supostas mensagens de Moro, Glenn e seus parceiros na imprensa resolveram abrir mão das próprias mensagens nas suas ilações e acusações. Vamos explicar o que eles publicaram. A reportagem reproduziu uma conversa de fevereiro de 2015, quando a Lava Jato estava no começo. Deltan Dallagnol enviou uma suposta mensagem de trabalho a Carlos Fernando dos Santos Lima. Ele temia que os acordos negociados pela Lava Jato, todos os acordos, fossem considerados vantajosos demais para os delatores. Carlos Fernando Lima supostamente respondeu, aspas, não sei fazer negociação como se fosse um turco. Isso até é contrário à boa-fé que entendo um negociador deve ter. E é bom lembrar que bons resultados para os advogados são importantes para que sejam trazidos novos colaboradores. Eu desejo que sejam estabelecidas pautas razoáveis e que eu e Januário possamos trabalhar com mais liberdade. Os últimos acordos que fizemos foram por exclusiva vontade minha. E não vejo a reclamação generalizada contra eles. Muito pelo contrário. Fecho aspas. Deltan Dallagnol sugeriu, supostamente, então, que Carlos Fernando Lima aproveitasse uma reunião marcada com Sérgio Moro para sondá-lo sobre o tema. Aspas. Carlos, você quer fazer os acordos da Camargo mesmo com pena de que o Moro discorde? Acho perigoso para o relacionamento fazer sem ir falar com ele, o que não significa que seguiremos. Podemos até fazer fora do que ele colocou, quer que todos... Aí, parênteses, e esse parênteses é muito importante, tá, para a matéria. Quer que todos tenham pena de prisão de 1 ano, fecha parênteses. Mas tem que falar com ele, Moro, sob pena de ele, Moro, dizer que ignoramos o que ele disse. Você pode até dizer que ouve e considera, mas conveniência é nossa e ele fica à vontade para não homologar se quiser chegar a esse ponto. Minha sugestão é apenas falar, fecho aspas. Segundo a Folha, a frase incriminada é justamente aquele trecho entre parênteses que eu li. Quer que todos tenham pena de prisão de 1 ano. Quer dizer, é o Deltan Dallagnol, supostamente, falando sobre uma alegada posição do Sérgio Moro. No entanto, qualquer um é capaz de entender que o Deltan pode não estar se referindo a Camargo Correia, e sim aos delatores em geral. Sérgio Moro sempre foi duro com os criminosos e exigiu que eles cumprissem pena, inclusive os delatores. O site Antagonista lembra que a conversa entre os procuradores ocorreu antes da reunião com o Moro, que é óbvio, e é claro que a frase incriminada não dizia respeito a Camargo Correia. Além disso, ninguém pode excluir, por exemplo, que tenha sido apenas uma tentativa do Deltan para convencer o Carlos Fernando a negociar o aumento da pena dos delatores para satisfazer o juiz e provavelmente a opinião pública. Tudo isso aqui, Augusto Nunes, está no terreno da especulação, porque a base para acusar o Sérgio Moro de uma interferência precoce numa negociação de acordo de colaboração premiada são supostas mensagens trocadas por terceiros e que falam de uma suposta posição do Moro sem especificar quando ele a deu, para quem deu, sobre qual caso. Então, quer dizer, são acusações que são feitas em cima de uma base muito, muito frágil. Quer dizer, eu converso com o Zé Maria, falamos sobre você e você... publicamos no jornal nossa conversa e você é chamado a se explicar sobre coisas que nós conversamos. Exatamente. O roteirista desse novelão aí, mas é de quinta categoria, né? Eu tenho advertido como jornalista que série é uma coisa perigosa. Série precisa ser muito interessante para que você, a cada capítulo, fisgue o leitor aí logo no primeiro parágrafo com uma boa revelação e no título. Pois a Folha está dando títulos que não batem com a reportagem, não sustentam, que não se pode acusar alguém de qualquer responsabilidade pelo que outros supostamente disseram, e tudo somado, é evidente que desse capítulo
Moro sai com a imagem de juiz duro fortalecida. Eles podem, no máximo, ter feito o quê? Assim, olha, chegar à seguinte conclusão: o Moro, ele está aí em toda delação, ele homologa, mas ele exige que não se faça uma delação como a que seria feita depois em Brasília com o Joesley, né? Ele não queria meia delação premiada, isso é coisa séria. Delação, ele está sendo acusado de ser sério, né, rigoroso, duro. Ele só ganha a cada capítulo. E esse aqui é um nada. Zé Maria Trindade. É interessante que existem duas visões, né, de alguns setores de que isso está prejudicando, e a minha visão aqui é totalmente diferente. Estas reportagens e esta série é uma estratégia, né, desgasta, porque todo dia sai alguma coisa, acaba desgastando, sim. Mas é que está surtindo um efeito contrário do que querem, porque Sérgio Moro, depois desses vazamentos, sai como candidato fortíssimo. Não é o Supremo, não, é a presidência da República. Ele está muito bem. O que o povo tem entendido? Que ele era um juiz muito bom, não era omisso, né? E que tinha rigores, né? Em nenhum momento apareceu, nós vamos comprar um sítio para ele, comprar um apartamento triplex na praia. Em nenhum momento se falou nada desse nível, e sairia porque se trata de uma comunicação privada. Se fosse um vazamento de um grupo de WhatsApp ali de deputados e tal, seria, cadê o meu? E o meu? Quanto que eu vou ganhar aí? Não tem nada disso nessas conversas, né? E mostra um juiz interessado em cumprir a lei e fazer uma ação que nunca antes havia feita no Brasil. Veja bem, os adversários, que eram as pessoas investigadas, eram poderosos. Eu gosto de lembrar que o PT estava no poder. O presidente Lula era o presidente da República. Em seguida foi a Dilma, mas no início era o presidente Lula. E era esse que estava sendo investigado, e todo o grupo. Ali estavam líderes de partidos políticos, presidentes da Câmara e do Senado, pessoas poderosas. Então havia sim a necessidade de um entendimento, havia necessidade de união, havia sim a necessidade de conversas. É assim que se faz as coisas, dentro da lei e unindo os grupos. É como fala sempre aqui o Augusto, existem dois lados, né, Augusto? Claro. Agora veja só, Zé, a manchete da Folha de hoje, tudo isso que nós estamos dizendo, prova que o Moro, ele não aparece na história, ele está ausente desse capítulo. Título da Folha: Moro interferiu, é uma afirmação, em acordo com delatores da Lava Jato. Quer dizer, é má fé, não é erro, não é um título que sai equivocado porque o número de toques, o número de letras é maior que o espaço e o redator é muito incompetente. Não, é deliberado mesmo, tá bonitinho aqui. Moro interferiu em acordo. Não interferiu, segundo o próprio texto publicado pelo jornal. Exato, às vezes eles botam mensagens, apontam, mensagens mostram, mas é a mesma coisa se você diz que elas mostram, só que não é isso que elas estão mostrando, são mensagens de terceiros que estão assim, descontextualizadas. Quem faz a chamada não é o mesmo que faz a matéria. Pois é, não tem uma especificidade, quer dizer, quando ele diz assim, Moro quer como? Às vezes você está falando privadamente, você fala que a pessoa quer, não significa que a pessoa falou, muito menos significa que a pessoa falou fora dos autos, como é o caso, não significa que ela falou precocemente, fora do caso, não significa que ela falou sobre o caso específico com o qual você está lidando agora. Quer dizer, então assim, tem muitas possibilidades dentro de uma conversa truncada dessa, suposta conversa, para a partir daí você fazer uma conclusão tão peremptória, tão categórica, e é isso que a gente critica aqui, né? E é um negócio muito doido, porque olha aqui, eu participei na minha carreira, da elaboração de mais de 10 mil primeiras páginas de jornal. Eu via antes de sair. Eu jamais permitiria que um negócio desse saísse, porque não tem base nenhuma. E também porque eu sei, como sabe qualquer jornalista principiante, que para cada 10 leitores que leem uma manchete, 6 leem o texto. O que fica é a manchete. E esta manchete especificamente é mentirosa.
Vamos em frente, então. O Sérgio Moro, por meio de nota, respondeu ao novo vazamento. Aspas, o ministro da Justiça afirmou que não participou das negociações de nenhum acordo de colaboração premiada na época em que foi o juiz responsável pelos processos da Operação Lava Jato no Paraná de 2014 a 2018. Cabe ao juiz, pela lei, homologar ou não acordos de colaboração. Pela lei, o juiz pode recusar homologação a acordos que não se justifiquem, sendo possível considerar a desproporcionalidade entre colaboração e benefícios. Os procuradores referem-se a decisões judiciais expressas, inclusive em termos de audiência, que exigiram esclarecimentos, ajustes ou maior rigor penal para homologação de acordos. Fecho aspas. Ele também se manifestou no Twitter, aspas, sobre a matéria da Folha de São Paulo, o juiz tem não só o poder, mas o dever legal de não homologar ou de exigir mudanças em acordos de colaboração excessivamente generosos com criminosos. Não foi, aliás, essa crítica a acordos como os dos sócios da JBS que não passaram por mim? Perfeito. Fecho aspas. Mas ele continua. Aspas, mais uma vez, não reconheço a autenticidade de supostas mensagens minhas ou de terceiros, mas se tiverem algo sério e autêntico, publiquem. Até lá não posso concordar com sensacionalismo e violação criminosa de privacidade. Fecho aspas. Essa negação, Augusto Nunes, do ministro da Justiça, no começo aqui da nota que eu li, ele afirma que não participou das negociações. Então, ele está realmente negando qualquer participação durante essas negociações. O que fica assim no ar, quer dizer, o que o cerne da acusação feita pelo jornal e por todos que compram essa tese, mesmo em bases tão frágeis, é que ele poderia ter dito alguma coisa sobre as condições dele para aceitar um acordo precocemente, fora dos autos, etc. Mas ele está dizendo aqui que não participou. Oi? As decisões anteriores mostravam qual era a metodologia dele. Pois é. Quais eram os critérios dele. Exatamente, é esse ponto que eu queria chegar. Isso aí. Existe toda a obra anterior do Sérgio Moro, pela qual os procuradores podem saber ou cogitar, ou achar que sabem, inclusive, quais são os critérios dele para estabelecer esse tipo de acordo. Quer dizer, isso é absolutamente possível e coerente com a mensagem trucada que a gente viu dessa suposta discussão entre os procuradores. Então tem aí todas essas possibilidades e o Sérgio Moro negando qualquer participação. Augusto. Olha, baseado, por exemplo, eu poderia me basear em decisões tomadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, envolvendo processos julgados pelo Sérgio Moro, para dizer assim, olha, estou conversando aqui com o Felipe. Então, Felipe, eu acho que o Tribunal Federal, os desembargadores, vão aumentar a pena do Moro, porque eles costumavam aumentar, o que não significa que tem alguma coisa combinada. Eles poderiam perfeitamente, julgando um processo qualquer, considerar que o processo é nulo, que a sentença é muito extensa, muito dura e poderiam abrandá-la, qualquer coisa assim. Então eles estão baseados em ilações, os jornalistas que publicam isso, estão acusando o Sérgio Moro de ser muito rigoroso, muito sério. É isso aí. Tudo somado é isso. Agora, vale o desafio do Moro. Publiquem alguma coisa que seja criminosa, porque até agora não apareceu nada. E Zé, vamos assim só supor, só por especulação lógica, na hipótese de o Moro ter feito aquilo que esse pessoal que quer anular processos e tal gostaria que ele tivesse feito, que seria dizer fora dos autos para o procurador quais seriam as condições e que isso realmente pudesse ser enquadrado como uma atitude ilícita, etc. Vamos supor que isso tenha acontecido só por um minuto aqui, só para um trabalho de reflexão. Como é que se prova que isso aconteceu? Quer dizer, a partir de uma suposta mensagem de terceiro obtida por meio de uma aparente violação criminosa de um aplicativo de celular de procuradores da República e do então juiz, hoje ministro da Justiça e Segurança Pública. Quer dizer, você pode então
tomar como ponto de partida da investigação essa prova aparentemente ilegal, para aí depois, sei lá, pesquisar se houve algum telefonema, alguma conversa e tal, nesse sentido, porque não há nenhuma mensagem do Sérgio Moro. Então, quer dizer, ainda na hipótese de que isso tenha acontecido, como é que isso, Zé Maria Trindade, pode se transformar numa prova legal a ser levada em consideração em qualquer pedido de anulação de processo ou de suspeição do juiz? Quer dizer, não dá, não se tem nada. Se faz acusação para produzir espuma, para produzir fumaça política, Zé. Nenhuma base legal, nada que indique que o juiz Sérgio Moro, na época, né, então o juiz tenha falado, mas eu volto a dizer, a abertura do sigilo, ela é grave. Sempre foi, antes mesmo da existência da internet, a violação de uma correspondência, de uma carta, era crime, né? Chegaram a pensar, inclusive, no sigilo de uma caderneta de anotações de uma secretária, né? Aqueles apontamentos de secretária, porque se trata de uma forma de correspondência. Antigamente, isso foi muito discutido no Supremo também durante o mensalão. Então, isso é um crime. Não é à toa, a legislação, quando ela é feita, quando ela é produzida, vem de costumes, porque isso provoca mal-entendidos como estes, né? Eu costumo dizer que dificilmente um casamento continuaria se houvesse abertura total de comunicação, né? Até emprego, o seu chefe olhar a sua lista de mensagens ali, ele vai achar estranho. Então, as relações de amigos não seriam as mesmas, porque provoca mal-entendido, provoca esse tipo de debate bobo. Não há provas, há apenas suposições. E se, como você disse, se o procurador quisesse apenas pressionar os outros colegas para definir aí uma pena maior para os delatores, né? Então, isso tudo pode acontecer. E se então, juiz falou esse tipo de coisa em uma reunião, não me venha com perdão total porque eu não aceito, né? Então tem tudo isso. Agora vamos analisar a delação premiada, a colaboração premiada que acabou sendo chamada de delação premiada. É uma legislação relativamente nova, mas que já foi analisada pelo Supremo em pelo menos 3 oportunidades. Nestas decisões, o Supremo Tribunal Federal definiu que ao juiz, o ministro Sérgio Moro falou aí sobre mudanças e tal, mas o plenário do Supremo deu muita importância ao Ministério Público e à definição deste acordo, e que ao juiz, na definição do Supremo, seria homologar ou não homologar. Mas para homologar, o juiz tem que cobrar uma série de exigências. Quais são? Os resultados, né? O tipo de crime tem que ser um crime complexo, de difícil solução, tem que ter ali o modus operandi, né? Dizer o delator ou o colaborador premiado, dizer como era a operação do crime organizado, porque o foco disso aí é o crime organizado, que é um crime muito difícil de ser combatido. Só foi possível fazer a Lava Jato porque esse grupo se uniu nessa força-tarefa. E o ministro foi feliz demais ao comparar as delações fechadas em Curitiba, no âmbito da Lava Jato, e esta delação premiadíssima da JBS, que foi homologada e que ainda depende de novo julgamento no Supremo, porque foi suspensa depois, porque mesmo premiadíssimos, os integrantes da JBS continuaram cometendo crime, que é uma das exigências para o acordo, é não continuar delinquindo. Devolver o fruto do roubo é outra parte do acordo. Eles não devolveram, estão ricos demais, eles continuaram cometendo crime e omitiram informações importantes, né? Então o ministro foi feliz demais ao comparar as delações que ele homologou e esta homologação de delação aí da JBS. Vale a pena, Zé, sobre o que você está falando, reler esse trecho da resposta do Sérgio Moro. O juiz tem não só o poder, mas o dever legal de não homologar ou de exigir mudanças em acordos de colaboração excessivamente generosos com criminosos. Não foi, aliás, essa crítica a acordos com os dos sócios da JBS que não passaram por mim? Ponto.